abrindo a Bíblia, a bendita palavra do nosso Deus, que permanece para todo sempre. Lucas capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 14. Ele começa com uma parábola sobre o mordomo infiel, e nós aprendemos sobre a necessidade que nós temos de administrar com sabedoria, com fidelidade, os talentos que Deus nos dá. Então falamos, além de dinheiro, falamos que Deus nos dá o tempo, falamos sobre como nós devemos administrar também o amor, não desperdiçar, várias coisas. Então Jesus fala sobre a parábola do mordomo infiel, que é cobrado pelo seu patrão, porque ele estava desperdiçando os bens que não lhe pertenciam. Então ele acaba fazendo o seguinte: ele pega o bem que ele administra, ele tinha que prestar um relatório para o seu senhor, e começa a dar desconto para os devedores, para assim, quando ele fosse demitido, aquelas pessoas que ele concedeu desconto, pudessem recebê-lo nas suas casas. Ele é uma prática de política aqui, né? E o senhor desse homem elogiou, não a atitude errada dele, mas elogiou porque naquele momento ele estava usando bens para fazer amizades. E aí então o Senhor Jesus nos exorta a fazer amigos para o reino dos céus com os talentos que Ele nos dá. Só que terminando essa pregação e essa parábola, o Senhor Jesus Cristo está cercado por fariseus que também estão ouvindo aquela pregação e que certamente também ouviram a pregação e a parábola sobre o filho pródigo, a ovelha perdida, a importância que Deus dá àquele que está separado de Deus, que Deus busca para trazer de volta. E a reação desses fariseus, à medida que eles ouvem a pregação, tem sido uma reação comum, nossa. Só que essa reação que nós vamos ver aqui foi tão importante e séria quando Jesus Cristo percebeu que nós não percebemos. Nós vamos ver hoje sobre a importância do seu relacionamento com a Bíblia. Quando Jesus Cristo vê a reação dos fariseus à sua pregação, sabe o que Jesus vê atrás daquilo lá? O inferno. Verdade. Jesus, quando vê a reação dos fariseus sobre a pregação dele, ele vai falar sobre uma realidade que aqueles homens estavam ignorando e que muitos de nós ignoramos: o inferno. A Bíblia fala mais sobre o inferno do que do céu. A palavra inferno, na tradução Almeida, corrigida fiel, ela aparece cerca de 56 vezes. Nós temos 66 livros ou obras literárias na Bíblia. É como se numa estrada, talvez de 66 quilômetros, 56 quilômetros você teria um aviso: cuidado, perigo adiante, você está caminhando para o abismo. Então a Bíblia tem essa ocorrência da palavra inferno na tradução. E é interessante que a palavra paraíso aparece menos de 20%, né? Aparece cerca de 10 vezes nas Escrituras. Então, nós podemos dizer que a Bíblia fala também mais sobre o inferno, um lugar de tormento eterno, do que sobre o céu. E essa pregação de Jesus a respeito do inferno, ela vem justamente desse fato que eu estou lhe dizendo. Jesus começa a falar do amor de Deus, a preocupação com quem está perdido, a preocupação do pastor que deixa as 99 e vai buscar a uma, a preocupação da mulher que perdeu uma moeda, e a preocupação, o amor do pai que recebe o filho de volta. E depois ele fala sobre a maneira como aquele homem estava desperdiçando os seus talentos, e que ele deveria abrir os olhos, não para as coisas que ele estava ali adiante dele. Ele fala para nós, que nós deveríamos investir os talentos, fazer amigos para o reino eterno.
Aí no final, então, dessa série de pregação, a Bíblia diz no versículo 14, é o que nós vamos ler. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Vamos orar. Senhor, bendito sejas tu, Senhor, Criador dos céus e da terra, o autor da Bíblia, das sagradas letras, da Escritura bendita, que durará por toda a eternidade. Muitas pessoas dizem que ela é cheia de erros, contraditória. São pessoas que nunca a leram, certamente, porque se a tivessem lido, eles reconheceriam a perfeição do livro que vem do Deus que é perfeito. Nós pedimos agora, Senhor, agradecemos porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, apenas com esse versículo que lemos. E agora, Senhor Deus, este assunto é um assunto importantíssimo. Certamente o que o Senhor Jesus falou é a verdade. Jesus não mente, Jesus não exagera, Jesus não se engana, porque Ele é Deus, Ele é a verdade, Ele é o caminho. Então pedimos, ó Deus, que o poder da Tua palavra seja eficaz nos corações de cada um de nós, seja para a salvação, seja para arrependimento, consagração ou desafio de vida. Nós pedimos ao Senhor, confiando no poder do Teu Espírito Santo, em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, em fazer com que nós entendamos, em fazer com que nós tenhamos interesse na Tua palavra. Por isso nós te pedimos, confiados em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Os fariseus zombavam dele. Quando eles ouviram então falar de tudo isso, e tocou no assunto central, porque veja só o porquê eles zombavam do que Jesus falava, disse-lhes, aliás, já diz aqui, eles eram avarentos. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que só pensa nas coisas materiais, que gosta muito de dinheiro, que por causa de dinheiro ele faz tudo. Ele mata, ele rouba, ele se prostitui, ele até propriamente perde a sua vida por causa de dinheiro. Às vezes isso pode ser a sua vida. Ah, pastor, graças a Deus eu não tenho dinheiro. Mas às vezes você vive só para as coisas. Nós estamos vivendo uma época que tudo as pessoas estão fazendo por causa de coisas. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, tudo por causa de coisas. Se não tem o celular, se não tem a internet, se não tem isso, não tem coisas, acabou a vida. Tudo por causa de coisas. Então era um grupo de pessoas que eles ouviam falar o quê? Eles ouviam falar de um Deus que salva, de um Deus que cobra a responsabilidade, que quer que você seja uma pessoa que administre bem o seu tempo, a sua vida, as suas palavras, o seu amor, que invista no reino de Deus. Mas as pessoas que pensam só nas coisas, o que fazem depois? Começam a falar mal do quê? Ou do pregador ou da palavra de Deus. Isso é bobagem, isso é coisa de crente. É coisa do pastor Mário. Não acredita nisso não. Vamos viver a nossa vida. Viva a sua vida. Eu estou falando isso porque eu falava isso também. Crente não vive, vegeta. Isso já saiu da minha boca. Eu não era crente ainda, não conhecia esse Deus maravilhoso. Pensava só nas coisas daqui. Inferno, isso é a invenção da igreja, para nos deixar aprisionados na nossa ignorância, para nós não cairmos no pecado de uma vez. Então inventaram esse tal do inferno. Como um Deus amoroso enviaria alguém para o inferno? Deus é amor, sim. Por isso Ele providenciou a salvação. Pensa bem, salvação do quê? Tem gente que fala, morreu, acabou tudo. Então para que precisa de salvação, se acabou tudo? Lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala, se acaba tudo, se não existe nem ressurreição, façamos o seguinte, comamos e bebamos, porque amanhã a gente morre mesmo. Não temos um Deus que vai cobrar nada de nós. Mas você é uma criatura, eu sou criatura, e nós vamos prestar contas ao Criador. E um fato aqui que nós vamos ver, a medida do seu relacionamento com a Bíblia vai definir aonde você vai passar a eternidade. Aonde você vai passar a eternidade, você vai saber hoje.
Se você já não sabe, né? O termômetro disso, o sinaleiro disso aí é o seu relacionamento com a palavra de Deus, com a Bíblia. Começa dizendo que essas pessoas eram avarentas e, portanto, zombavam de Deus. Preste atenção nisso. Primeira lição é: o Senhor está percebendo como você reage à palavra dele. Vamos terminar o culto daqui a pouco. O que você vai fazer a respeito do que você está ouvindo aqui? Como você vai agir? Você vai continuar no seu mau caminho? Ou se você está no bom caminho, você vai prestar atenção nas coisas que você precisa guardar? Deus está observando. Assim como diz aqui que Jesus percebeu isso, Ele percebe a minha vida e a sua vida. Os olhos do Senhor, Provérbios 15 diz, estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor percebe todas as coisas. Ele sabe as palavras que vão sair da minha boca e da sua boca, ainda antes de nós a pronunciarmos. Ele sabe a intenção dos nossos corações e, portanto, Ele diz que Ele vai julgar até as suas palavras. Ele vai julgar as suas intenções, não só as suas ações boas e más. Ele vai julgar os segredos do meu coração e do seu coração, aquilo que você jamais queria que alguém soubesse. Aquilo que nós dissemos, às vezes, a Bíblia diz, no quarto escuro, no ouvido de alguém. Jesus fala que aquilo vai ser dito em cima de um telhado. Os segredos dos corações. Porque para Deus nada há encoberto que não há de ser revelado. No versículo 15 diz o seguinte: disse-lhes, olha só, então Jesus vai conversar com eles. Por quê? Porque Ele ama aqueles homens. Porque Jesus estava interessado e percebendo o risco que aqueles homens estavam correndo. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Jesus entra diretamente no problema e fala, olha, primeira coisa, eles eram avarentos. Jesus leu o coração deles. Segunda coisa, ele fala, vocês são o seguinte, vocês são um tipo de pessoas que estão tão preocupadas com o que os homens dizem. É isso que vocês são. Vocês gostam de ter a boa aparência. Mas Deus conhece os seus corações. Deus conhece os vossos corações. Aparentemente, nós podemos ter uma vida assim que as pessoas podem dizer, aquele é um santo, aquela é uma santa, vai para o céu. Só que Deus olha diretamente para o nosso coração. E olha, quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que a Bíblia diz em Jeremias 17:9, que o nosso coração é o quê? Enganoso. Enganoso não é o político que você está vendo na televisão lá, não. Ele é também. Mas o seu coração é pior do que ele. Ah, não é possível, pastor. É. Enganoso é o coração. E o quê? Ele fala desesperadamente corrupto. Ah, mas eu pensei que corrupto era o político lá. Meu coração, o seu coração é enganoso e corrompido. Aquilo é um reflexo só de quem somos. Por isso elegemos pessoas assim. Somos assim. Então Deus olhou para o coração dele e falou, olha, vocês querem viver de aparência, mas eu sei do seu coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Puxa vida, agora Jesus está tirando o chão debaixo daqueles homens. Olha, vocês vivem de aparência, mas eu digo uma coisa para vocês, homens. O que você acha que é tão importante, que é tudo na sua vida, para Deus é uma abominação. Agora eu digo isso. Se fossem tirar as coisas mais importantes da sua vida, o que você diria? O que você qualificaria? Não, sem isso eu não posso viver. As coisas elevadas para nós são abominação para Deus. Abominação é uma palavra muito forte. Então nós vamos ver que você tem que ter consciência de que o seu conceito deve estar corretamente nivelado com o conceito de Deus. Então ele está observando a sua atitude, o seu coração. Ele também está observando qual o nível dos seus conceitos. Será que você tem o mesmo conceito de Deus em relação às pessoas? Em relação às coisas do reino de Deus? Ele falou, busca primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Como está o seu conceito com relação a Deus?
Será que Deus seria o seu companheiro em todo o seu empreendimento? No versículo seguinte, ele diz, versículo 16 e 17, parece que não tem conexão, mas lembra que eu falei que o relacionamento seu ou meu com a Bíblia define, ou é como sinal do que vai definir o nosso destino eterno, ou é céu ou inferno? Primeiro Jesus prega, eles zombam, começam a fazer piada do que Jesus está falando. Agora olha só o que Jesus faz de novo, confronta aqueles homens com os valores errados deles, mostra que são avarentos, mostra que eles são tão preocupados com a aparência, mas que diante de Deus aquilo que eles estão fazendo é abominação. E aí o que ele fala de novo sobre o quê? Versículo 16, ele fala novamente sobre a palavra de Deus. A lei e os profetas duraram, ou como diz o texto lá em Mateus, profetizaram até João. Esse João aqui é João o Batista, aquele que anunciou a vinda do Senhor Jesus Cristo, aquele que batizou o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o Antigo Testamento profetizou até a vinda de João, isto é, até a minha chegada, eu sou o Messias. Continua dizendo, desde então, desde João, é anunciado ou pregado ou evangelizado o reino de Deus. A partir de então volta a ser pregado o quê? O reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é o seu coração. O reino de Deus é um lugar que existe. O reino de Deus é onde Deus habita, onde está Jerusalém celestial. O domínio de Deus é em todo o universo. Mas o reino de Deus é um lugar real. Um lugar onde Hebreus capítulo 12 diz que estão os espíritos daqueles que já creram em Jesus. Está sendo anunciado que tem um reino, que existe um céu. Agora, e todo homem emprega força para entrar nele. Emprega força para entrar nele. Alguém já falou para você, aceita Jesus, faz uma oraçãozinha agora, vou até te ajudar a repetir. Vem cá. Pronto, você está salvo, você está salvo. Você sabe que existe um grande perigo nessa atitude? Porque a mensagem de Jesus, sempre, desde quando ele começou a sua pregação, e João Batista, sabe o que era? Arrependei-vos. O que é um arrependimento? Arrependimento é uma transformação operada pelo Espírito de Deus nos nossos corações, de tal maneira que aquilo que é elevado, que era elevado para nós, se torna também abominação. O arrependimento é refletido no nosso relacionamento com Deus e com o pecado. Isso significa que antes, nós que estávamos virados as costas para Deus, agora nós estamos diante de Deus querendo adorá-lo, querendo ouvi-lo, querendo amá-lo com todas as nossas forças, não porque alguém obriga, mas porque é um prazer. Mas também com relação ao pecado, aquilo que eu fazia agora eu já não tenho prazer, eu quero uma mudança no meu caráter, as palavras da minha boca não são mais torpes, palavrões eu tenho vergonha até de pensar neles, há uma mudança genuína no caráter, refletido nas ações. Então o que Jesus está falando, olha, você acha o seguinte, que você quer entrar no reino dos céus, mas quer entrar de qualquer jeito? O homem quer entrar, mas deve empregar força. Qual é a barreira? Olha lá. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qual é a barreira que nos impede de entrar no reino? A lei de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, de nada do que tem no céu, de nada que há na terra, nem no mar. Não tomarás o nome de teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho,
não cobiçarás. Qual de nós nunca cometemos um desse pecado? Então, todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo, aqueles fariseus, você acha que eles queriam ir para o inferno? Eles não queriam. Ninguém em sã consciência quer ir para o inferno. Quem faz piada do inferno é que nunca ouviu, nunca leu nas escrituras sobre esse lugar terrível. E o que Jesus está falando é o seguinte: você quer ir para o céu, mas presta atenção na lei. Não faça de conta assim, olha, eu nunca fiz isso, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Existe um problema ali, existe uma barreira, e essa barreira não vai ser tirada. A lei de Deus mostra que eu e você não temos o direito de entrar no céu. Como um sujeito mentiroso, mentirosa, adúltera, falso. O pastor está falando de mim, e de mim também. Queremos entrar no céu onde o Deus é verdade, onde o Deus que abomina adultério, abomina até os pensamentos maus no nosso coração. Que lugar que você acha que é esse que vai virar, se Deus deixa todo mundo entrar lá desse jeito? Isso não faz sentido, isso é irracional. Deus não permite isso, é isso que Jesus está falando. Olha, vocês querem entrar? Só que toma cuidado, porque isso que vocês estão fazendo, o relacionamento com a palavra de Deus, vocês percebam que a própria lei está impedindo vocês, porque aí ele fala um mandamento, olha só: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Ele só deu um mandamento, porque os fariseus, sabe o que eles faziam? Eles estavam se divorciando por qualquer motivo, qualquer motivo. Tinha uma mulher ali que ele tinha interesse, fazia a carta de divórcio e lá casava. Ah, tem a carta de divórcio, então eu posso. O que Jesus estava dizendo aqui, olha, vocês estão fazendo isso, vocês estão pecando. Quando ele encontrou aquela mulher samaritana no poço, ele falou para ela, olha, vai lá, chama o seu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Ele falou, eu sei, você já teve 5. Se não me engano 5, né? E o que você tem agora nem é seu marido. Você está em pecado. Qual que é o seu pecado? Sabe? Sempre vai ter alguma coisa na sua vida que se chama pecado. A única coisa nesse universo que separa a criatura de Deus é o pecado. É o pecado. E isso precisa ser tirado. E a lei de Deus mostra qual que é o seu pecado. O dos fariseus era a avareza. Por causa disso, o que eles faziam com a Bíblia? Zombavam. Qual que é o seu pecado? Que está impedindo o seu arrependimento, que está impedindo a sua entrega total a esse Deus, que está impedindo o seu arrependimento para que você deseje realmente o reino dos céus. Esse pecado, ele vai refletir na sua relação com a Bíblia e com Deus da Bíblia. Ele vai fazer com que você fuja de Deus e da Bíblia. Você não quer ler a Bíblia, você não quer meditar na Bíblia. O máximo que você quer é ouvir um salminho lá para poder aliviar a sua consciência. Mas sabe, imediatamente Jesus Cristo não fala uma parábola. Jesus Cristo começa a relatar aonde um homem foi parar por causa do seu relacionamento com a Bíblia. Deus não dá nem o nome desse homem, só diz uma coisa: ele era rico. Versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada, quer dizer, divertindo-se, divertimento, e esplendidamente, suntuosamente. Quem disse que ímpio não prospera? Ele era um homem que nada fala sobre problema de saúde, nada fala sobre problema de família, nada fala sobre dívida. Um homem rico que vivia todo dia se divertindo. Ele não tinha problema com dinheiro. As melhores roupas. Será que ser rico é pecado? Não. Dinheiro é pecado? De jeito nenhum. O que a Bíblia diz que é a raiz de todo pecado é o amor ao dinheiro. Nós vamos perceber o caráter desse homem na medida do seu relacionamento com o seu próximo. Veja só o versículo 20. Havia também um certo mendigo. Olha o contraste, um homem rico, um homem mendigo, um pobre, chamado Lázaro, que jazia
ou que estava largado, deitado, cheio de chagas ou de feridas, à porta de quem? Daquele. Preste atenção, então, como o Senhor vai nos dar alguns detalhes aqui sobre o caráter desse homem rico, que reflete o caráter de muitos de nós. Todo dia aquele homem passava e ele via aquele mendigo nojento, cheio de ferida do lado dele. O que ele podia fazer? O que ele podia fazer? Ele podia ajudá-lo. Ele podia fazer como daquela parábola do samaritano, investir o dinheiro. Lembra que Jesus falou? Invista o seu dinheiro para fazer amigos do reino. Aquele dinheiro para aquele homem era tudo na vida dele. Ele queria só ficar na boa. Que se dane o resto. O que é importante sou eu. Eu não me importo com mais ninguém. A minha autoestima é tudo. Eu faço tudo para conseguir o que eu quiser. Pensamento desse homem. Por que eu falo isso? Veja só. E desejava, versículo 21, esse mendigo chamado Lázaro, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Desejava alimentar com migalha, gente. Isso aqui não é parábola não, isso aqui é um fato. Esse homem passava praticamente todo dia ali, para farra. Do lado daquele homem com feridas ali, que a Bíblia diz que até os cachorros lambiam as feridas dele, porque eles não tinham força para reagir. Ele estava definhando ali na porta dele. Ele comia. O rico comia muito bem, mas nem sequer migalha ele dava para aquele mendigo. Provavelmente aquele mendigo morreu em virtude das suas feridas, das suas chagas e também de fome, na frente de alguém que poderia fazer tudo para ajudá-lo. Um homem totalmente insensível com a necessidade. E você, hein? E eu? Como nós somos com a necessidade alheia? E eu falo para você até como crente. Você sabe que esse homem, depois que ele morreu, ele vai querer se tornar um agente de missões? Depois que morre não adianta mais nada. Eu digo uma coisa para você, se você é insensível a pessoas que você sabe que está indo para o inferno, você não é muito diferente, e eu também não sou muito diferente desse homem rico, não. Até com pessoas pobres mesmo. Até com pessoas pobres que nós podemos ajudar, e por causa da nossa ganância não ajudamos. Isso reflete muito o quê? É o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Mas vamos lá, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Aconteceu com ele o que vai acontecer com você. Fecha o seu olho agora e pensa no dia do seu velório. Você num caixão, talvez rosas, e as pessoas ao lado. Pensa nisso aí agora. Vai acontecer com você. Eu não sei quando, mas vai acontecer, a não ser que você seja arrebatado. Você vai morrer. Você vai morrer. Você está preparado para aquele dia, para aquela hora? O mendigo morreu, e a Bíblia diz, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Um morto, um homem morto e um destino. O seio de Abraão era o lugar que os judeus chamavam do paraíso. O lugar onde estavam os crentes, em Jesus Cristo. Eu não sei que momento da vida desse mendigo ele se converteu, eu sei que ele se converteu. Ele foi para o céu, não porque ele era mendigo, ele foi para o céu porque ele creu em Jesus Cristo. Jesus falou isso para um homem chamado Nicodemos. Falou, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Talvez aquele mendigo morreu depois que ouviu uma das pregações do Senhor Jesus, e morreu depois da pregação, e morrendo, então foi levado para os céus. Interessante, que obra que esse homem fez para ir para o céu? Nenhuma. Ele jazia cheio de chagas, ele era um homem totalmente dependente dos outros. Foi para o céu, ele não reencarnou não. É importante a gente ver o que não aconteceu com ele, né? No Espiritismo diria, agora ele vai reencarnar como um rico. Não, ele foi para o céu, ele foi para o paraíso. Agora, não para aí. E morreu também um rico e foi sepultado. Um morre doente, faminto. O outro morre como? Rico, mas morre.
Você está preparado? Eu sou muito novo. Olha, eu já participei muito mais velório do que de casamento e de nascimento. É impressionante. Desde que eu sou seminarista. Bebê de 2 anos, idoso, jovem, adolescente. Eu costumo passar, eu gosto de ver no cemitério, não que eu gosto de estar no cemitério, não sou gótico, né? Mas eu costumo ver lá a data. Sabe que ultimamente as datas lá estão diminuindo. Muito mais jovens morrendo. Você vê o que está acontecendo lá, de morte desses jovens que estão na vida mundana, né? Depois joga a cinza no mar e fica achando que está tudo bem, e não sabe o que aconteceu depois. Nós somos às vezes hipócritas, né? Isso aconteceu verdadeiramente. Um pastor, uma igreja que mandava no pastor, o pastor não manda na igreja, é a igreja mandando no pastor, quem manda na igreja é Jesus, né? A Bíblia. Quis obrigar o pastor a fazer um velório de um jovem totalmente mundano, porque o pai dele fazia parte da liderança da igreja. Obrigou o pastor, sabe que o pastor subiu no púlpito, o defunto estava lá na frente, sabe o que ele falou? Viveu igual um cão, morreu igual um cão, e desceu e foi embora. Falou a verdade. Falou: vocês querem que eu faça o velório? Pô, eu faço. Viveu igual desse. Agora eu vou ficar falando o quê? A pessoa não tem relacionamento nenhum com Deus. Mas tudo era um bom homem. Às vezes morreu de uma maneira torpe, viveu, sei lá do que jeito. Depois a gente fica falando: Deus o tenha num bom lugar. Quando alguém me pergunta, eu sei que alguém fala: Deus o terá no justo lugar. Deus o terá. Porque eu respeito também a outra pessoa. Deus tem no lugar que é justo. Agora, aquele homem morre, olha o que a palavra de Deus diz. No inferno. E no inferno, ele não foi para o limbo, né, que alguns dizem que a criancinha morre, vai para o limbo, um lugar que ninguém sabe, nem na Bíblia tem. Deve ser o mesmo lugar, sei lá, Guerra nas Estrelas lá, né? Limbo. Tem um outro lugar que as pessoas chamam de purgatório. Não tem na Bíblia, não tem no Alcorão, só tem na cabeça de alguém, que eu não sei quem é. Você já ouviu falar de um remédio chamado lactopurga? Sabe o que ele faz, né? Ele purga o seu estômago. Purgar quer dizer isso, tira toda a sujeira. Purgatório quer dizer um lugar onde a pessoa é purgada dos seus pecados. Meu Deus! Já pensou que legal um lugar desse? Você vive igual um cão, morre igual um cão, vai para um purgatório onde todos os seus pecados são o quê? Queimados. Na Bíblia diz o seguinte, que os nossos pecados são lavados pelo sangue do Cordeiro. É só Jesus que salva, é só Jesus que lava os pecados. E só existe 2 lugares que alguém vai depois que morre, ou é céu ou é inferno. Nunca saiu da boca de Jesus um lugar chamado purgatório, nem vai sair porque não existe, é mentira. Ou é céu ou inferno, você vai para um desses lugares. Vai sim. Porque está escrito, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você quer viver igual aquele rico viveu? Viva. Mas um dia você vai morrer. E o seu lugar está preparado. Mas não para aí. No inferno ergueu os olhos estando em tormento. A palavra tormento aqui é tortura. Ergueu os olhos estando em tormento, ele estava sofrendo. Então isso quer dizer que não há esse negócio de dormir depois da morte. A pessoa fica repousando, sono dos anjos, nada. Agora, escuta, talvez você não seja um crente em Jesus Cristo, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você morre agora, podem velar o seu corpo, pode, uma vez, colocar rosa para ficar cheirando, né? Uma vez uma pessoa chegou para um oriental, porque os orientais colocam arrozinho, né? Comida, para eles comerem depois da morte. Aí tinha lá um cristão, falou: rapaz, você fica colocando comida para o morto, e morto come. A gente coloca comida e você coloca a rosa, e morto cheira.
A gente quer, eu tinha um pastor que falava, enfeitar pavão, né? Deixa tudo lá, fica daquele jeitinho. O corpo estava lá. Se alguém pudesse ver além, viria que aquela pessoa chegou no inferno, um lugar que ela não esperava, ele não esperava chegar lá. Só que o problema que esse homem vai perceber é que ele chegou num lugar onde nunca mais ele vai sair. Ele ergueu os olhos, isto é, ele percebeu que ele estava lá, e era em tormento. E olha, ainda para piorar a situação dele, quem ele vê? Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, às vezes nós ficamos pensando no juízo final da seguinte maneira, porque nós vamos ver parentes nossos no inferno, infelizmente essa é a verdade. Talvez vizinhos. Por isso que eu oro todos os dias pelos meus vizinhos, pedindo a Deus que me dê oportunidade de fazer estudo bíblico, de pregar claramente a palavra de Deus. Eu oro todos os dias pelos meus parentes que eu lembro, porque eu quero e eu sei que Deus gostaria de vê-los no céu também. Agora, aquele homem, quando chega no inferno, ele está em tormentos, ele está em sã consciência, e ele vê lá longe, quem? Abraão, e Abraão era um homem rico, só que a Bíblia diz que ele era um crente. Veja só, segura aqui em Lucas, capítulo 16, veja lá em Gálatas, capítulo 3. Lembra que eu estava dizendo lá que o próprio Senhor Jesus Cristo, que o homem faz força para entrar no reino de Deus, mas tem um impedimento que é a lei? A lei de Deus é um impedimento. Mas olha o que diz o capítulo 3, do versículo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Isso é para aquelas pessoas que acham que cumprindo a lei vai para o céu. Mas a lei é a barreira para ir para o céu. O que leva para o céu é o quê? Jesus falou que ele é o quê? O caminho, ele é a porta. Não é a lei. A lei nos impede de entrar. Gálatas capítulo 3, versículo 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com quem? Com o católico, batista, espírita, com o crente Abraão. Abraão, Gênesis capítulo 12. Sempre fomos salvos pela fé em Jesus Cristo. No inferno, esse homem viu Abraão, o crente Abraão, do outro lado, ao longe. Mas diz, versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo do quê? Da maldição. Se você acha que você vai para o céu, porque eu faço ou porque eu não faço, você está debaixo das obras da lei. Portanto, você está debaixo da maldição de Deus. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em quê? Em todas as coisas que estão escritas onde? No livro da lei para fazê-las. Então nós escolhemos a boa, né? Pô, nunca fiz isso. Mas quem nunca mentiu? Quem pecar num ponto da lei é culpado de tudo. A maldição é para você e para mim, se nós não fizermos tudo, e não dá para fazer tudo. Você pode se esforçar o que for, você não entra, a lei não deixa. Mas a Bíblia diz assim, é evidente, versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá do quê? Da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. A lei é de obras. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo resgatou-nos da maldição da lei. Cristo recebeu essa maldição na cruz do Calvário, para nós sermos abençoados. E Jesus disse uma vez para Tomé, Tomé, não sejas incrédulo, seja um crente. No inferno nunca encontraremos um crente, nunca encontraremos um homem lavado pelo sangue de Jesus, mas nós sabemos que no inferno tem muita gente religiosa, muita gente religiosa. Veja só o que ele diz aqui, viu Abraão e Lázaro, o nojento Lázaro, porque era assim que o rico via aquele homem, fica lá na minha frente da minha casa, os meus amigos entram e veem aquele homem mal cheiroso, e que bom que ele morreu, e eu cooperei, porque nem comida eu dei para ele, mas agora ele chega no inferno e ele vê lá no céu, no paraíso ele vê quem? Lázaro,
Não é possível, aquele pobretão, Lázaro. E eu aqui rico, no inferno, tem alguma coisa errada. Eu estava falando dessa fantasia das pessoas diz que lá no juízo final, tem até um hino, ele é bonito, nunca me falaram de Cristo. Ele é bonito porque ele nos faz pensar que pessoas vão para o inferno e ao nosso lado, e nós nunca falamos de Cristo. Mas não vai ter ninguém que vai estar no trono branco, no juízo final, que vai estar chorando, tadinho de mim. Não, nem no inferno. Olha só o que diz aqui. Eu digo chorando de arrependimento. Olha o que diz aqui. Quando ele vê Lázaro, olha, por que aqui a Bíblia diz e viu Lázaro? Está ligando os dois. Versículo 24. E clamando disse o quê? Pai Abraão. Pai Abraão é a maneira que o judeu chamava, né? Abraão. Pai Abraão. Ele era um judeu. O pai Abraão. Pai Abraão. Opa, eu sou teu filho, pai Abraão. Eu sou judeu. Eu sou um batista, eu sou um católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pai Abraão, sabe o que é misericórdia? Tem dó de mim. Eu estou aqui, pai Abraão. Eu preciso sair, pai Abraão. Eu estou humilde. É igual quando você entra na penitenciária, ou lugar de gente humilde. Ô senhor, ô senhora, ô doutor. É assim. Lugar de gente educada, que não fala palavrão. Só tem gente inocente ali. Todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda quem? Manda Lázaro. Por que manda Lázaro? Fazer o quê? Manda Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Sabe qual que era a vontade dele? Manda Lázaro para esse lugar. O lugar do Lázaro é aqui. Ele queria que Lázaro saísse de lá, porque Lázaro era um pobretão. O lugar de Lázaro é aqui comigo, no inferno. Rapaz, no inferno não tem amor, não. Amor é derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, com o Espírito Santo de Deus. Se você for para o inferno, a pessoa má que há em você, ela vai aflorar, pior ainda. No inferno não tem bons sentimentos, não tem amor, não tem arrependimento, não tem fé. E ele queria era que Lázaro fosse para lá, porque ele não estava satisfeito de ver aquele pobretão lá no paraíso, e ele, um homem rico, sofrendo no inferno. Manda Lázaro, não manda mais ninguém, manda ele. Veja só aqui, continua. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Ah, meu filho, lembra do que como você viveu? Você merece estar aí onde você está, porque a sua vida reflete a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Lembra dos fariseus que zombavam de Deus? Essa história, isso não é parábola não, e só alguém que pode definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno pode dizer isso. Jesus é Deus. Por isso que ele garante a salvação, por isso que ele está no céu, sentado à direita do Pai, mesmo Deus, mesma glória, mesmo poder, e garantindo a salvação de todo aquele que crê nele. E ele pode dizer para você também que se você não crê nele, você vai para o inferno. Ele tem essa autoridade porque ele é Deus. Só Deus podia narrar uma história dessa. Ele merece estar no inferno. Não haverá ninguém que vá para o inferno e diga, eu não mereço estar aqui. Sim, as suas obras, lembra do que você fez. Agora, veja só, não fala que esse rico, de alguma maneira, matou alguém. Não fala que esse rico era ladrão. Mas a maneira como esse rico tratou aquele mendigo mostra o caráter dele, uma pessoa egoísta. E sabe, uma pessoa que não cria na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia é cheia de contradição. A Bíblia é mais um livro. Que Deus tenha misericórdia de você enquanto você está vivo, como Ele teve de mim, porque essas palavras também saíram da minha boca, muitos anos atrás, e hoje, graças a Deus, eu prego essa palavra. Deus teve misericórdia de mim enquanto eu estava vivo ainda. Veja só,
Você merece estar aí, rico. Versículo 26. E além disso, além de que você merece estar aí, está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira ou de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Uma verdade é que quando você vai para esse lugar, você nunca mais sai de lá. Um lugar onde o seu destino eterno está selado. Você nunca mais vai sair de lá. Ou do céu, graças a Deus, ou do inferno, a justiça de Deus. É um lugar onde nós nunca saímos. Não reencarna, não purga nada, mas está lá. Todos os dias, pelos séculos dos séculos, em sofrimento e lembrando de tudo que passou. De tudo que passou, de tudo que falou, de tudo que fez. Sabe? Quantas vezes você disse não para Deus por causa de amizades, por causa de namorico? Quantas vezes? Por causa de dinheiro, por causa de pai, por causa de filho, por causa de marido, por causa de esposa, você falou não para Deus. Porque os colegas vão falar de mim. Quantas vezes você disse não para Deus, você vai lembrar disso tudo lá. O que é levado perante os homens é abominação para Deus. Ah, gente, não devemos brincar porque Jesus não brinca com isso. Eu nunca faço piada sobre o inferno, jamais farei. E não gosto de quem faz, não de quem faz, né, da piada que é feita. É falta de sabedoria. Veja só, versículo 27, disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. De novo, eu quero que o senhor tire Lázaro, eu não aguento ver esse homem aí. Parece que uma das piores torturas desse homem era ver Lázaro no céu. Manda ele para a casa do meu pai, tira ele da minha frente. Por quê? 28. Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Nada, mentiroso. Ele queria era ver Lázaro fora das vistas dele. Tira Lázaro da minha frente. Manda, não dá para mandar ele para cá, mas manda ele para outro lugar. Manda ele, tira ele daqui. Isso é ódio, uma coisa irracional, mas faz parte da nossa natureza. Depois, olha o que Abraão diz. Veja só. Disse-lhe Abraão, tem o quê? Eles, quer dizer, o seu pai, a casa do seu pai, né, são 5 irmãos. Seus irmãos têm o quê? Moisés e os profetas. Eles têm, naquela época era só o Antigo Testamento. Eles têm a Bíblia. Que eles ouçam a Bíblia. Que eles ouçam a Bíblia. Lembra que Jesus começou isso dizendo o quê? Porque eles zombavam dele, porque eles zombavam da Bíblia. E Jesus falou, a lei está impedindo vocês, abre os olhos. Vocês acham que vou conseguir entrar no céu fazendo alguma coisa? Vocês não entram, vocês vão para o inferno. E contou a real história desse homem no inferno. Manda lá, manda ele. Eles têm a Bíblia como você tinha. Que eles ouçam, que eles creiam. Daí ele fala de novo, olha, e disse ele, não, pai Abraão, não. Eu não aceito, eu não aceito, eu não creio que a Bíblia é capaz de salvar ninguém. A Bíblia não, pai Abraão. O jeito de Deus não funciona. Isso é bobagem, Bíblia, não. Você acha que esse homem estava arrependido, preocupado com alguém? Não. Mas sabe, eu quero dizer uma coisa. Esse homem no inferno, pelo menos ele falou uma coisa. Ele queria que alguém fosse lá. Irmãos, às vezes nós somos piores, não somos? Não oramos por missões, não oramos por evangelismo, por portas abertas, não cooperamos de maneira alguma. Não, pai Abraão. Mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Ele seria daquele tipo religioso, né? Faz um milagre lá, ressuscita. A resposta, versículo 31. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Imagina aquele velório, viveu como um cão, morreu como um cão, de repente aquele cão levanta na hora. Você sabe? Nem que ele levantasse, fala, eu estive no inferno, igual esses mentirosos que gravam fita
e DVD e CD, mentiroso, tudo mentiroso, que diz que foi para o inferno, voltou, foi para o céu, e a gente fica ouvindo isso em vez de ler a Bíblia, né? Em vez de ler a Bíblia. Mesmo que alguém vá para o inferno e volte e diga que estava, ele não se arrepende. Só através das Escrituras. Vamos encerrar com 3 textos, João 5 e Romanos 1. João capítulo 5, versículo 44, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Como é que você vai crer se você só quer se aparecer diante dos homens, você quer agradar pessoas? Como você pode crer em mim? Porque exige renúncia. Exige renúncia para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso. Você vai certamente perder, não amigos, mas você vai perder amizades falsas. Mas você vai ganhar a vida eterna. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Quem? Moisés, em quem vós esperais. Ou Moisés está se referindo à Bíblia. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Olha, vamos supor que você nem acredita que o homem foi criado por Deus. Então você não é um crente. Porque quem escreveu isso está em Gênesis, que Deus criou o homem, foi inspirado por Deus, foi Moisés. Então, se você não acredita nisso, você também não pode acreditar que está no Novo Testamento, é um livro só. Então, se você não acredita lá, você também não vai acreditar em Jesus, não se iluda. Percebe o seu relacionamento com a Bíblia? Se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Para finalizar, Romanos, capítulo 1, versículo 15 e 16. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Por quê? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois o Evangelho de Cristo é o quê? É o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Todo aquele que é um crente. Crê em quê? No Evangelho de Cristo. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo viverá da fé. Vamos todos abaixar as nossas cabeças, por favor, fechar os olhos. Deus falou ao seu coração hoje. O que você vai fazer a respeito? Vai zombar? Todas essas palavras foram lidas da Bíblia. A mesma Bíblia que eu tenho aqui é a que você tem na sua casa, que tem no mundo inteiro. Que fala de um céu e de um inferno e de um só Salvador. Talvez hoje seja o dia que Deus está chamando você para se arrepender dos seus pecados, para abandonar a sua vida vã, sua vida de pecados, renunciar tudo que você acha que é importante, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, antes que seja tarde, porque no inferno não há misericórdia, no inferno não há arrependimento, só há ódio, só há dor, só há tormento. Se o Espírito de Deus hoje está chamando você a um arrependimento verdadeiro, se você quer realmente uma transformação de vida, você reconhece que você tem sido uma pessoa ruim, egoísta, mundana, aí onde você está, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me lava com o sangue de Jesus, eu quero ser uma pessoa diferente, me muda, me transforma, me salva. Talvez se esse é o seu desejo, se você pediu isso sinceramente a Deus, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai fazer uma mudança no seu caráter. Ele vai dar poder a você de dizer não ao pecado, de ter uma vida agradável diante dEle. Que o Senhor então nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto
e nos dê da sua paz. Em nome de Jesus. Amém.